Lucas Serão na voz e seja muito bem-vindo ao Podcast TV, um programa descontraído e ao mesmo tempo jornalístico. Aqui você vai ver e ouvir as principais celebridades do Butantã e São Paulo. Vem comigo para conhecer tudo dos bastidores da vida de quem você sempre quis saber. Seja bem-vindo a mais um episódio do Podcast TV. E hoje, aqui no estúdio da Prefácio, eu tenho a honra de receber Magda e Vlamir, os representantes da Quatro Torres Imóveis. Sejam muito bem-vindos. Que gostoso estar aqui com vocês. Obrigado, eu que agradeço aí a presença. Obrigada. Vamos nessa. Ó, pra gente começar nosso primeiro bloco aqui, vou fazer um pouco mais de perguntas pessoais. Então, esquece a capa do super-herói, do profissional. Quero perguntar de vocês quem vocês são, de onde vocês vêm, como foi o desenvolvimento dessa infância. O que era o moleque? Vlamir, conta pra gente. Putz, moleque bagunceiro, zoeiro, brincalhão. Cara, aproveitei muito, assim, a questão da minha infância, assim, foi demais, assim, até os meus 15, 16, 17 anos, o que eu mais fiz foi aproveitar a vida, estudando tudo, mas aproveitando mais até. Legal. Foi muito bom. A juventude, então, foi na Zona Sul de São Paulo. Zona Sul, Interlagos. Muito bom. E você, Magda? O que era a menina Magda? Na verdade, Magda é um apelido, né? É mesmo? É. Meu nome é Márcia, na verdade. Uau, essa eu não sabia. É. Porque na corretagem a gente adota um nome. Sim. Então, há 29 anos eu uso esse nome como na corretagem, mas meu nome é Márcia. Uau, essa é novidade pra mim. Acho que pra quem tá em casa talvez seja alguma outra pessoa. É, a única pessoa que me chama de Márcia é minha mãe e meus irmãos. A partir de hoje eu. É. Ih! Eu nasci em Osasco, eu venho de uma família grande, somos em 7 filhos, né? 8 filhos. Moro aqui na região do Butantã fazem, acho que 20 anos. Não, um pouco mais de 20 anos. Já tem uma história na região. É. E o que você tem pra me contar sobre escola, sobre juventude, adolescência? Curtiu muito, bagunçou, era mais estudiosa, como que era? Sempre fui. Estudiosa. Muito bom. Sempre fui uma pessoa muito dedicada. Sempre fui. Eu também. É engraçado a gente ver o paralelo. Eu gosto muito de entrevistar o casal, Demais. porque a gente percebe que justamente aonde um é mais forte, o outro não é tão forte, e é essa equivalência que Eu faz. sou totalmente o inverso. Né? Que legal. Mas acho que é isso que dá liga, né? Sim, certamente. É aquilo, né? São freios e contrapesos. A gente não tem equilíbrio, mas a gente tem balanceamento. O que um é muito bom em fazer, o outro deixa a desejar, o outro é muito bom e aquilo, o buraco vai se tampando Sim. e a gente vai construindo o castelo do que é o relacionamento, o casamento e tudo mais. Vocês são um casal que é inspiração não só pra mim dentro do meu relacionamento, mas eu sei que pra várias outras pessoas que eu já conversei. E eu queria entender de vocês como começou essa relação de vocês. Então, na verdade, assim, tem uma história aí, né? Longa, inclusive, né? Vou tentar encurtar. Tá bom. Mas a gente se conheceu na corretagem, né? Óbvio, né? A gente tá há 17 anos juntos. Uau. E... 18? Tá Esse vendo? ano faz 18, tem razão. 18. Parabéns, inclusive. Obrigado. E aí, eu vim da corretagem, ela também já era da corretagem, só que eu vim de uma área de terceira e ela era na época da área de lançamentos. E quando eu fui para a Lopes, né, que foi a empresa onde a gente praticamente cresceu na corretagem, a gente acabou se conhecendo, né? A gente não era da mesma equipe, mas dividia vizinho de mesa, assim, sabe? Legal. Eu, aquele cara agitado, e aquela pessoa centrada, né? Como sempre foi e tal, focada, você fala, meu. Mas assim, se conhecemos dentro da Lopes, dentro da corretagem, que não tinha outro lugar para se conhecer, né? Como profissionais extremamente focados naquele objetivo que tinham em comum, mas ainda não era dividido o objetivo de vocês, é claro que ia ser nesse movimento, nesse ambiente que vocês iam conhecer alguém, o amor da vida de vocês. E como que foi dividir esse páreo de trabalho junto com rolar essa paixão para vocês conhecerem e terem relacionamento? Nossa, É que aconteceu tanta coisa, né? teve... Meu... Foi muito rápido, assim, o processo, na verdade, né? Você quer falar? Você quer que eu fale? Pode falar.
Não, tô brincando, fala. Não, o processo foi muito rápido, né? A gente se conheceu, eu, Assim que como foi. ele fala, eu sempre fui muito centrada, né? Mas aí eu sentava numa mesa e ele na outra. Aí ele chegava, ele é mais extrovertido, falante, tudo. Aí eu só olhava do lado assim e falava assim, nossa, que menino bonitinho, né? Eu só pensava. E aí depois a gente se conheceu, começamos a sair juntos. Aí, depois de um tempo, eu chamei ele para comer uma pizza na minha casa. Mentira. E, Olha só. e nunca mais saiu, tá? Só para você entender. Aí logo em seguida a gente. Aí eu fiquei grávida do Fefe. Não. Conta, Não, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. conta o negócio certo, É. vai. Eba, Aí vamos eu- lá, vamos explanar essa relação. Conta não, pra gente aí, aqui. em 3 meses a gente já estava morando juntos. Uau, que legal. Não, foi tudo muito no rápido, quarto meu. mês eu já estava grávida do nosso filho. Porque, não, mas assim, você tem que contar. Volta lá atrás, né? Volta. Quando a gente se conheceu, aí eu falei pra ela, né? Falei assim, ó, eu sempre fui um cara assim que, eu queria ter um filho e tal, já tava numa certa idade. E eu falei, meu, eu preciso de alguém que queira que tenha um filho também, porque senão pra mim não vai rolar. E quando eu conheci ela, eu falei assim, olha, a gente pode, né, ficar, a gente tá ficando junto, tá? A gente pode namorar, tudo, mas tem um porém. Eu falei assim, você vai, né, eu quero ter quer um ter filho, filho? você quer ter um filho? Aí ela falou daquele jeitinho e tal, ela diz, que colocou a mão pra trás assim, né, sabe aquela figa, vai, quero, Colocou a figuinha por trás e falou, quero. Eu falei assim, tá bom, beleza, a gente foi. Aí, primeiro mês, a gente começou a ficar, segundo mês, aí que nem ela falou, chamou pra comer uma pizza, né? E aí a gente acabou ficando. E aí no terceiro mês pro quarto mês ela ficou grávida. E aí, não sei na cabeça dela, né? Mas assim, deve ter ficado preocupada, alguma coisa parecida. Cara, quando ela me falou, foi a coisa mais espetacular da minha vida. Foi assim, uma coisa assim, cara, eu sou apaixonado pelo meu filho. Então, assim, meu, foi demais, né? E daí então, daí a gente ficou. E aí, cara, é o que eu falo, são 17 para 18 anos, literalmente juntos, né? Tanto na vida pessoal como na vida profissional. E aí nós, literalmente, estamos 17, 18 anos juntos. Não é isso? Sim. Acho que- É que nem ela fala, né? Tem uma brincadeira que quando a gente vai comprar alguma coisa em alguma loja, tudo, né? Ela fala... Chega na loja, a moça fala assim, ela tá de um lado vendo alguma coisa, eu tô do outro lado vendo alguma coisa. Aí a mulher sempre chega e fala assim, vocês estão juntos? Ela vira pra moça e fala, pro resto da vida. Não é assim? Uau. Impactante, que assim seja. Mas então é isso, né? A gente tá aí junto, graças a Deus. Família maravilhosa, espetacular. Tamo aí, firme e forte. Um filho só? Eu tenho 2. Eu tenho um do primeiro casamento. Que legal. Que gostoso. 29 anos. 28 anos. meu. 28. Olha só, e o segundo tem? Vai fazer 17. Muito bom, uma grande diferença, né, entre o outro. Tem. Como foi pra você esse aceitar de, depois de um tempo, entender e querer fazer outro? Não foi a intenção no momento? Conta pra mim. Não, então, Aconteceu. eu tinha medo mesmo, né? O meu primeiro filho, o meu primeiro casamento durou 1 ano só. Uhum. Então, logicamente que o segundo relacionamento, eu tinha muito medo de não dar certo de novo e ter mais um filho e ter que criar sozinha de novo. Sim, Então, eu tinha medo. Mas deu tudo certo. que bom. Tem dado, né? É. É construído Sim, de uma forma cotidiana. sim. Eu costumo dizer que o relacionamento, um casamento, principalmente, ele não é dar certo ou não dar certo. É fazer dar certo todos os dias, né? Sim. E como vocês comentaram, não é sobre estar casados a 17 para 18 anos. Não, são 24 horas, 7 dias por semana juntos. E vocês Sim. lideram hoje uma empresa juntos, trabalhavam naquela época com ramos muito correlatos, desgastante. E como é isso? E muita gente fala, pô, mas como é que é? Você tá 17, 18 anos, praticamente, literalmente, juntos. O pessoal fala, possível, difícil, né? Mas não é bem assim, porque nós somos, assim, totalmente diferentes um do outro, né? Eu acho que é aí que dá a liga, Uhum. né? Então, ela tem esse jeito mais centrado,
né, mais, entre aspas, responsável e tal. E eu sou um cara mais extrovertido, brincalhão, tudo. Então eu levo a vida um pouco mais leve, vamos dizer assim, né? Eu acho que esse conjunto, essa união cara, é o que tá fazendo a gente estar junto até hoje. E bem, né? Porque dificilmente a gente briga ou discute, sempre escuta um outro, né? Conversa, né, meu anjo? Sim. Então, família, eu não tenho o que falar. Com relação à família, assim, que eu sou um cara muito família, né? Então, assim, eu aproveitei, você falou da minha infância, né? Eu aproveitei, né? Eu falo para todo mundo, eu aproveitei desde que eu nasci até os meus 33 anos, eu aproveitei. Muito, mas muito mesmo, né? Ao extremo. Acho que se eu tivesse, eh, naquela época, fosse um pouco mais, de repente, centrada, questão de trabalho, tudo, acho que eu teria conquistado minhas coisas muito mais cedo, né? Então, esse é um ponto que ainda me arrependo um pouquinho. Mas, as coisas que eu fiz, cara, não me arrependi de nada, E nada, talvez não nada. tivesse a maturidade e serenidade que hoje tem pra levar. Talvez ficasse aquela a sensação de ter algo que não deixou de fazer, não fez, não aproveitou. Acho que é importante você entender e se explorar por inteiro pra conseguir chegar no momento e falar, não, pera, é isso que eu quero, é isso que eu gosto, é assim que eu vou, né? Que curioso, muito bom, legal, interessante. Então vamos para 18 anos. 18 Sim. anos. Eu também sou adepto dessa forma de pensar, tá? Eu acho que quando é pra ser e vai. Fiz bastante Não, bagunça. não tem isso a vida foi 3 meses, ficou grave, 4 meses. Cara, foi tudo sensacional, né? Eu sou, assim, eu agradeço sempre a Deus, né, por ter conhecido ela, ter o filho maravilhoso que eu tenho. Então, assim, agradeço, assim, todos os dias da minha vida, né? Eu agradeço por tudo que eu tenho, tudo que a gente fez, tudo que a gente está construindo. Lógico que a nossa vida não é mil maravilhas, né? Tem os percalços, né, ruins também, mas são obstáculos que a gente tem que passar e a vida que segue, né? Mas Decidir todos os dias estar juntos, né? Não é uma coisa sim. que se decidiu hoje pra sempre. Não, tem que todo dia decidir continuar junto, viver bem, Mas né? não adianta, se eu der, mas se sair um pouquinho o telefone toca. Não tem jeito, o telefone E que assim toca. seja sempre, né? Sabe, fala assim, tá onde? Eu falo, mas faz meia horinha, você já tá me ligando. Que gostoso. Como se ele não gostasse, né? Você percebeu o orgulho que ele fala. Fala, É, sério. não, agora não bom, precisa é ligar, bom. tem aquele aplicativo lá. Que O dá pra Find, saber. né? Não, aquele Life O Live. 360. Esse é bom. Esse É, mostra até a Não, rota. bom? Não é muito bom, não, hein? Agora nem Não, é precisa. legal. Eu falei pra vocês, eu uso buscar, mas porque eu perco meu telefone dentro de casa. Aí fala, não, procura no relógio, eu perdi junto. Não sei onde tá. Então buscar eu uso com a minha filha, com a minha avó, hoje com a Thaís, pra gente poder encontrar onde tá o meu telefone, muitas vezes. Porque a gente também tem essa de viver junto. Até por isso eu digo que vocês são um casal que inspira. Porque a gente trabalha Legal. junto, vive junto, dorme junto, viaja junto, tudo é junto. Eu não tinha encontrado alguém maluco o suficiente pra me dizer que fez isso durante um período de tempo como vocês. E hoje, enxergando, vejo um reflexo daquilo que a gente quer construir, né? Como a alegria do olhar de quem realmente se ama, que é Sim. nítido, a paixão que vocês têm pelo outro, o quanto vocês gostam de viver isso. Então, eu queria perguntar pra vocês, quando foi que vocês deixaram de ser colegas de trabalho e passaram a, de fato, trabalhar juntos? Quando e como? Como aconteceu isso? Então, na época da Lopes, né, a gente tava toda hora se vendo, tudo, mas assim, ela tinha a rotina dela, eu tinha a minha rotina, né? E chegou uma época, né, onde ela ficou muitos anos lá, na Lopes, 15, 15 anos. 15 anos na Lopes. Eu fiquei, se não me engano, acho que 7, 8 anos. E chegou uma época que não dava mais para ficar, né? Porque era uma quantidade absurda de corretores, né? Então você não conseguia fazer o mesmo trabalho que você fazia antigamente. E ter o mesmo resultado. Não, não que... tinha. A gente sempre teve um resultado muito bom. A gente sempre trabalhou em conjunto e onde a gente passou, a gente foi campeão de vendas, né? Legal. Então, assim, a gente escolhia, a gente fazia um trabalho, né, meu, diferenciado lá dentro, que a gente era, quando tinha os lançamentos, os gerentes passavam para nós, esses são os lançamentos, a gente percorria, né, terreno por terreno, para ver qual o melhor local para a gente poder trabalhar, né? Então, fazia uma análise de região, uma análise de mercado,
se seria ideal trabalhar naquele lugar ou não, né? E a gente, quando decidia, né, falou, não, aqui é o ideal. Então, vamos trabalhar aqui, focar aqui. Passar para o nosso gerente, vamos trabalhar, focar aqui. Então, a gente começava a fazer, naquela época, a gente chamava de, até hoje tem, né? O pessoal chama de pirata, né? Então, você tem um terreno, montava uma tenda lá e ali você ia, breve lançamento, e ficava ali, até o dia do lançamento. Legal. Cara, Então, e a- mesmo tendo muitas opções de lugares diferentes, vocês optavam por um para focar naquele empreendimento, por exemplo. Sim. sim, e a gente... Interessante. E aí a gente focava e conseguia fazer um trabalho, né? Então a gente tinha um trabalho diferente. Quando todo mundo ficava lá dentro do plantão, a gente tinha por obrigação, tinha um sorteio que você tinha que fazer no início, tudo. Aí você pegava lá, você tinha 50 corretores no plantão, num meio de semana, aí você vai ficar lá, você tirou lá 35º, você vai ficar lá fazendo o quê? Não tem o que Não tem o que fazer. fazer. Então, a gente ia para a rua, né? Então, a gente começava a fazer trabalhos externos, né? E a gente acabava colhendo, porque no final de semana, a gente não parava um minuto de atender. E as pessoas ficavam intrigadas. Eu falei, pô, mas eles vêm para cá, não fica aqui? Como é que eles trazem tantos clientes assim? Porque a gente tinha esse trabalho fora. Vocês A gente prospectavam na rua para Sim. fazer com que as pessoas procurassem Não na vocês. rua. Não na rua, no né? plantão. A gente tinha um trabalho externo, Certo. né? Contratava Então, contratava... É. Na época tinha aquele telefoninho livre, que era um número de telefone comum, só que era um telefoninho livre. Chamava livre na Sim. época, né? E a gente chegou a contratar 2 moças, demos um telefone juntamente com uma listagem, onde ela ligava, a pessoa ligava para ofertar aquele tipo de produto que a gente estava trabalhando na época. Legal. E aí, era de um horário, acho que se não me engano, das 4 até as 9 da noite. Era isso, né? Se não me engano, das 4 às Elas 9. ligavam, convidavam para esses clientes irem no final de semana. E os clientes Show. chegavam lá no A gente plantão fazia, mas e procuravam por nós. a gente fazia, pegava, no final do dia, ela mandava os interessados, aí a gente pegava o envelope, pegava o material, colocava dentro do envelope, colocava o endereço da pessoa e ia levar no dia seguinte pessoalmente na portaria, Uau. né? E aí a gente fazia o trabalho. Aí era o segundo trabalho, que seria, a gente ligava para essas pessoas. Ó, Dona Maria, a senhora recebeu o folheto que a gente deixou para a senhora sobre o empreendimento tal? A Patrícia ligou para você para falar? Ah, não, eu recebi tudo. Eu falei assim, aí naquela época, lógico, né? A gente jogava aquele charme. Eu falei assim, olha, só que é o seguinte, sábado agora vai ter um evento. Eu falei assim, deixa eu dar uma olhada na minha agenda aqui, né? Porque na minha agenda não tinha nada, né? Aquele barulho de mexer papéis, né? Tinha, a agenda era lotada no final de semana. Não, mas no começo, quando você pegava assim... Quando a gente começava a colocava, listagem, talvez não tivesse tudo aí lotado. assim, eu não tenho mais assim às 10, 11 horas. Pode ser meio-dia? Eu não tenho a 1, 2 da tarde. Pode ser às 3? E a gente ia preenchendo. Então, chegava uma hora que a gente tinha o dia inteiro, como ela falou, Aguardando pessoas que iam buscar vocês. O dia inteiro. E era o dia Uau. inteiro assim, e atendendo. Então, a gente começou a fazer um trabalho assim grande dentro desses plantões e a gente começou a colher muitos frutos ali, né? Só que aí começou a ter uma quantidade, assim, cara, absurda de corretores, onde que a gente não conseguia mais fazer esse trabalho. E aí eu resolvi, falei para ela, falei assim, ó, eu vou sair, né? Eu falei, não dá mais para ficar aqui. Eu acabei saindo da Lopes, né? Ela ficou durante, acho que mais um ano, só se não me engano, e foi para uma outra construtora. Sim. Qual que era, lembra? Qual que era a construtora? Falei. Eu fui para a Trisul, fiquei 4 meses só. Aí depois que eu fiquei lá, né, cuidando desse empreendimento, aí eu resolvi cuidar só de terceiro. Legal. Só que aí a gente teve que aprender sozinho, porque vender imóveis na planta é uma coisa, vender terceiro é totalmente diferente, né? Então, O que é vender terceiro? A gente fala é assim. um móvel usado, Ah, um legal. móvel pronto. Show. O pronto para morar, mas que já tinha alguém que é o proprietário, pessoa física, por Isso. exemplo. A gente fala assim, que você aprende a ser corretor quando você vai ser imóvel de terceiro, né? Porque lançamento, né? A gente trabalhou muitos anos, né? Eu sou grato, porque aprendi muita coisa, né? Dentro da área de lançamentos tem muita coisa para aprender também. Mas, cara, terceiros é totalmente diferente, né? É outro mundo, né? Lançamentos tem que fazer um plantão, imóvel na planta, né? Então, assim, é totalmente diferente, né? Então, assim, a gente teve que aprender, né? Então, assim, não teve ninguém para poder ensinar a gente, né? Lógico que a gente está sempre aprendendo,
né? Não vou falar que a gente sabe tudo, porque não é verdade. Então a gente É. tá A aprendendo. vida é um Não, constante aprimoramento, mas... Para mim foi uma decisão também, porque o meu primeiro filho eu não vi crescer, por entendeu? conta do excesso de trabalho. Eu não estava no primeiro aniversário dele. Eu não vi ele andar. Eu não vi ele quando ele falou a primeira vez. Porque eu estava no plantão, entendeu? Uau. Então, aí o Felipe, eu falei assim, não, o Felipe eu vou ver ele crescer, eu vou acompanhar. Então, com essa autonomia, né, com essa disponibilidade que a gente administra melhor nosso tempo. Então, quando o Felipe tinha 4 anos, aí foi quando a gente montou a imobiliária, né? Tinha A 4 questão da anos. imobiliária, pode falar Por favor. da história? Tem uma, em frente à subprefeitura do Butantã ali, é o Piano da Costa Mansa, se eu não me engano. Isso. Tem um prédio lá, de 540 metros, mais ou menos assim, são 3 andares, tudo. E a gente sempre passava ali, né? Porque a gente começou a trabalhar, depois que a gente saiu da Lopes, falou, vamos trabalhar no quintal de casa, né? Então a gente trabalhava no nosso terraço, Sim. né? Por conta própria. E a gente começou a vender, alugar, trabalhando por conta própria. E a gente começou a pensar, falou, pô, a gente podia montar uma imobiliária. Antes da imobiliária, mas já fazendo com imóveis de terceiros, é isso? Sim. Só que no terraço da nossa casa. Uau. O nosso terraço é o nosso escritório. Primeiro escritório foi dentro de casa. Foi dentro de casa, literalmente. Então, assim, e aí a gente sempre passava nessa rua. Tinha uma plaquinha lá de aluga-se. E aí ficamos namorando, paquerando aquilo lá. Aí um dia a gente falou assim, pô, tem uma placa ali, né? Falei assim, como corretor, né? Vamos ligar. Dá ligar uma pro corretor. bela imobiliária. Isso, a gente olhava lá e passava de carro e falava assim, nossa, dá uma bela imobiliária, hein, cara. E aí ficava imaginando, e aí ligamos pro corretor, aí o corretor foi lá, tudo, nos atendeu, e a parte de baixo, quando ele abriu a porta, era um salão gigante, enorme. E aí a gente tem aquela coisa, né, de salão na época da Lopes, toda aquela coisa enorme, tudo. Aí sabe quando você bate o olho assim, você já vê aquilo tudo montado? Você fala, nossa, você já visualiza, deslumbra aquilo tudo. Conseguiu sentir o Você lugar fala, antes dele estar preparado. Cara, impressionante. Aí, beleza. Falei assim, olhamos, vimos a questão de valores, tal, não sei o quê. Top demais. Né? Como a gente sempre fala, daria uma bela do imobiliário. Só que era 540 metros. A gente estava no início de trabalho, ou seja, aluguel caro. Bem maior do que a sacada. Nossa. Nem precisava de tudo aquilo. Nossa Senhora. E aí eu peguei e falei assim, a gente precisava de um sócio, alguma coisa para a gente poder iniciar um trabalho, né? Pessoas que a gente conheça, tudo. E foi quando teve, hoje eles são padrinhos, né, do nosso filho, que é o Roberto e a Selma, né? Pessoas queridas pra caramba. E colocamos para eles, falei assim, vamos fazer e tal. Aí eles foram lá, olharam, gostaram, e foi quando nasceu a Quatro Torres, né? Então, a Quatro Torres nasceu o nome, né? Já que a gente tá falando... Já ia te perguntar isso, conta pra gente, como se construiu esse nome? Então, o nome, eram 4 pessoas, 4, né? Então, assim, era eu, minha esposa, Roberto e a Selma. Então, ficou lá 4, número 4 de 4 pessoas. E a gente queria colocar alguma coisa do sobrenome, né? E aí, na época, até foi engraçado, porque eu falei assim, vamos colocar Vlamir, né? Vamos colocar W Torre. Eu falei, pô, W Torre. O Roberto olhou na minha cara e falou assim, você tá louco? Eu colocar W Torre. Eu falei assim, W Torre é aquela construtora que construiu o estádio do Palmeiras, enfim. Sim. Pô, falei, aí eu gostei do Torres, só que eu não achava alguma coisa para encaixar. Aí chegou uma que eu falei assim, Roberto, deixa só o sobrenome seu mesmo, tá tudo certo, vambora, né? E aí ficou, né? 4 Torres, né? E a gente montou tudo. Acho que demorou, porque é muito grande, né? A gente demorou assim, acho que uns 8 meses, quase um ano para montar aquilo lá. Sim. Meu amigo, eu vou falar uma coisa para você, né? E ficou maravilhoso, né? E nesse meio tempo, a gente acabou pegando, tinha um terreno do lado, né? E a gente acabou pegando esse terreno para fazer também estacionamento da empresa. Legal. Então a gente ficou com uma faixa radala de 20 metros, né? Muito substancial. Ficou. Então, assim, impactante na região. Impactante na região. E ficamos durante 5 anos como sócios.
Aí chegou uma hora que acabou não dando certo, tudo faz parte, né? É negócio, business. E a gente acabou comprando a parte, né? Dos nossos sócios, que nem eu te falei, são os padrinhos do meu filho, pessoas queridas. E a gente continuou. Só que a gente entendeu que o ciclo naquele prédio tinha acabado, né? Não tinha sentido ficar mais ali. Nesse meio tempo, lógico, que a gente acabou se associando à Lopes. Na época a gente virou Lopes 4 Torres. Tem uma história muito grande. Tá? Legal. Eu estou encurtando. É. Então, assim, acabou não dando certo também, tá? Então, foi um ano de experiência que não deu certo. E houve muitos desgastos, enfim. Aí, quando a gente comprou, a gente falou, a gente precisa mudar daqui, né? E aí, conta que você que falou com a moça lá, como é que foi? Tá. Não, então, eu sou muito ligada a essas questões de energia, né? Legal. Acredito muito. Então, quando a gente resolveu desfazer a sociedade mesmo, eu falei assim, a gente precisa mudar o nome, né? Aí eu falei com uma amiga que é numeróloga, eu ia falar nutricionista. Falei, olha, preciso mudar o nome. Aí por isso que agora é 4 Torres com TH, Sim. porque ela mudou a energia do nome, né? Legal. E aí eu falei assim, a gente não pode ficar nesse prédio porque o valor era alto também. Eu queria sair dali, né? Sim. Aí nesse dia eu fui ali no Pet, na rua do lado. Aí eu falei com a moça do Pet, falei, Cíntia, você que conhece todo mundo aqui, eu quero uma casa nessa rua aqui. Se você souber de alguém, você me avisa. Eu preciso de uma casa aqui para alugar para me montar a imobiliária. Ela falou, Magda, eu acho que não vai ter, porque aquela senhora ali não vai sair nunca. Aquela ali está há muitos anos, também não vai sair. A outra, nossa, nem pensar. Falei, não, tudo bem, mas se você souber de alguma, qualquer uma dessas casas, você me fala. Tá bom. Aí ficou combinado. Aí, no mesmo dia, eu estava deitada, tocou meu telefone. Um negócio Ela me ligou. mesmo. Ela falou assim, você não vai acreditar. Eu falei, o que foi? Ela falou, a moça da casa 164 acabou de sair daqui, falou que vai sair da casa, que ela vai entregar a casa, que ela vai mudar pro prédio. Eu falei, não acredito. No mesmo dia. No mesmo dia, você acredita? Quando é pra ser. Aí ela me passou o telefone, eu liguei pra moça, fui lá ver a casa, falei com o proprietário, alugamos. Aí eu... Olha só. Reforma. Isso já na Salvador resolveu. Sim, É já. esse imóvel. Sim. E o Uau. proprietário maravilhoso. Né? Não, o seu Carlos É. é um doce de pessoa. Que é na época a gente alugou a casa com ele, né? E aí, um doce de pessoa. Aí a gente precisava fazer uma reforma. Sim. Imóvel, né? Residencial, tinha que passar para comercial. E aí fizemos, acho que uns 3 meses ou 4 meses de reforma. Uma bela de uma reforma também. E ficamos mais uns 5 anos. 5 anos? 5, 4, não lembro, alguma coisa assim. E aí foi quando a vizinha do lado, ela resolveu vender o imóvel, né? E aí surgiu a ideia da gente falar, vamos comprar a casa do lado e vamos fazer uma junção, né? Aumentar a empresa, tal, não sei o quê. E foi o que aconteceu. A gente acabou comprando a casa do lado e fizemos um aumento da empresa, fizemos essa junção, tudo. E aí hoje tá aquela... O que se tornou aquela fachada magnânima que hoje existe ali. Sim, sim, sim. Lógico, também foi quase um ano de obra. Que eu falo para ela assim, a nossa vida foi uma obra, né? Porque era obra, eu nunca vi. Ela fala assim, porque eu não sou muito fã de obra. Ela adora. Aí não sei se ela tá com o mesmo pensamento hoje. Porque eu gostava, até essa última obra eu gostava. Eu não gosto muito mais, não. Mas tudo bem. Muito trabalho, né? Demais. Tem coisas que são meio desgastantes, né? Sem necessidade. Tenho certeza que na cabeça de vocês, principalmente porque vivem cotidianamente no local, já devem ter coisas que gostariam de fazer diferente e ainda melhor.
Mas o que eu posso te dizer é que hoje, de todas as estruturas que a gente tem de prédio imobiliária na região do Butantã, o de vocês é extremamente impactante. Até pelo formato de dentro, de conversar de um lado para o outro na subida. Que tudo o ambiente que vocês criaram é algo único. Tudo que a gente fez, né? Ela, tanto... Partiu até mais da parte dela do que da minha, né? Que é essa coisa de detalhes, tal, não sei o quê. A mulher, ela sempre tem essa sensibilidade de não, vamos fazer daquele jeitinho que fica mais lindo, mais bonito. Então, assim, partiu mais da ideia dela. Então, para justamente estar atendendo os nossos clientes da melhor forma possível, que é o que nossos clientes merecem, né? Eu sempre falo para os corretores, quando a gente está em reunião, eu falo assim, cara, todo cliente que você atende, não importa se é de baixa, de média, de alta renda, não importa. Você tem que atender, você tem que estender o tapete vermelho. Porque o cliente que hoje ele é de baixa, lá na frente ele pode ser de alta. E se você estiver caminhando junto ali, cara, esse cara vai estar junto com você quando estiver lá em cima também. Entende? Então é uma coisa assim, eu quando atendo o cliente, eu atendo ele super bem, da melhor maneira possível. Tento entender o que ele busca, entender o que ele quer e ser mais assertivo nisso, né? Porque hoje o cliente da minha, né? Eu tô com 52 anos. Então, assim, o cliente de quando eu comecei era totalmente diferente, né? Porque não existia a internet, né, nessa época. Não existia telefone, não existia computador, né? Nessa época, para você anunciar um imóvel, era jornal, era Estadão, Folha de São Paulo. Sim. Né? As únicas plataformas E aí possíveis. você não tinha imagem, você tinha num fundo de um salão uma mesa com várias pastinhas de 1, 2, 3, 4, 5 dormitórios. Você tinha que chegar lá, ver o que o cliente quer, pegar aquela ficha e seja o que Deus quiser. Se o imóvel é bom, é ruim, tudo, você ia se surpreender junto com ele. Né? Então era assim, era bem mais complicado. Não tinha essa prévia de informação completa que hoje você tem. Hoje você tem uma facilidade muito grande, mas muito grande, né? Você tem aí milhares de aplicativos, né, que te ajudam, fotografia, áudio, vídeo, enfim. Tudo assim, à sua mão, que a gente não tinha. Então eu falo, hoje as pessoas que estão entrando, eu falo, aproveita, e você vê muito disso, né? Sim. Porque hoje é muito vídeo, né? Hoje... Absolutamente. Então... e é totalmente dessa época que a gente trabalhava, né? Eu falo para ela era de lançamento, eu comecei com terceiros, né? E aí foi até engraçado, né? Vou contar uma história rapidinho. Por favor. Como eu iniciei, quando eu entrei na corretagem, né? Porque assim, lógico, você com 20 e poucos anos, tudo, pelo menos na minha época lá, você fica meio assim, saber o que você vai fazer, eu estava meio perdido nessa época toda, né? E aí eu falei, eu ficava olhando assim e falava, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Né? Eu não fiz faculdade, não tinha na época condições, tudo, né? Não tive que trabalhar mais cedo e ajudar meu pai e tal. E fiquei trabalhando, só que eu ficava preocupado com o que eu vou ser, né? Lá, tiver meus 30, 40 anos, né? Eu quero ter família, tal, não sei o quê. E aí... fiquei com aquilo na cabeça. Aí um domingo, naquela época era a primeira mão, né? Sim. Naquela época é a primeira mão. Você vai olhar alguma coisa lá. O jornal que tinha era a primeira mão. Primeira mão. Uhum. Aí eu cheguei, acordei assim, juro, sentei na cama, comecei a chorar. Aí minha mãe chegou assim, falou assim, filho, o que foi que tá acontecendo? Eu falei, não sei o que eu vou fazer. Eu preciso entender o que eu vou fazer na minha vida. Então, não sei o quê. Aí ela falou, filho, tenha calma, tenha paciência, que as coisas vão acontecer. Mais cedo ou mais tarde as coisas vão acontecer, você vai se achar. E eu peguei e falei assim, quer saber uma coisa? Eu vou na banca de jornal, vou pegar uma primeira mão, vou dar uma lida, vou ver se tem alguma coisa. Porque eu estava trabalhando com meu pai, mas eu queria seguir, sabe, o meu rumo, sabe? Uhum. Encontrar o seu lugar no mundo. Sim. E aí eu vi, foi engraçado, né? Você vê como são as coisas. Aí eu vi um anúncio, né? Não falava nada. Falei assim, quer ganhar até 7, 8, 10 mil reais por mês? Aí, compareça segunda-feira, isso é um domingo. Segunda-feira, às 8 horas da manhã, endereço era na Avenida Pinagés, que era ali em Perdizes. Falei, beleza. Não tinha nem descrição da vaga. Não. Só despertando interesse no jovem que queria vencer o mundo. Cara, juro. Ó,
você tem um lado bom, eu sempre falo, tem aquele, né? Eu falei, tem um anjinho e tem o diabinho do lado, né? Eu acordei, aquela chuva, uma chuva, sabe aquela chuva torrencial absurda? Tudo pra você falar assim, meu, vai não, fica em casa, vai não, fica em casa. E eu falei, putz, cara, não sei se eu vou, Eu falei assim, meu, eu vou. Fui. Meu, aí quando eu cheguei na porta do lugar, juro, era uma portinha assim, acho que tinha uns 4 metros de largura assim, ó. E aí eu olhei assim, era uma imobiliária que chamava Oeste Imóveis. Aí eu falei, imobiliária? Falei, não. Aí eu parei aquela chuva dentro do carro, falei, vou embora. Aí eu falei, putz, será? Mas já tô aqui. Sabe aquela coisa que você fica meio... Falei, não, vou entrar. Entrei. Aí foi onde começou. Aí eu cheguei lá, aí o cara me explicou como é que é tudo. E eu comecei, fiquei lá acho que uns quase 3 anos como corretor, depois como gerente. Mas falar que eu ganhei dinheiro, esquece. Não ganhei nada, ganhei experiência. Legal. Né? Não tanta, porque tudo mudou, né? Sim. Daquela época para hoje. Né? Mas você ganha um pouco de experiência. E foi quando um amigo, né? Foi em 2006, que era o boom, né? Na época dos lançamentos, onde tudo que se lançava se vendia, zerava os empreendimentos. Fui. Meu, vem pra cá, porque aqui tá bom, não sei o quê. Eu peguei e acabei trocando. Saí de terceiro e fui para lançamento. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque eu acabei só ganhando coisas maravilhosas lá, né? Naquele momento, foi o momento certo. Foi um momento de virada de chave na minha vida, realmente. Lógico que não foi meu erro, porque é o que eu falo, é a questão da persistência. Eu entrei, né? E quando você chegava dentro da Lopes, parecia uma bolsa de valores. É uma coisa louca. Aquela loucura, não era assim mesmo? Sim. Era uma loucura. Aí eu olhei aquilo lá e falei, meu, o que eu vou fazer aqui? Aí o gerente pegava, tal, você vai fazer isso aqui, tal, não sei o quê, sua HP tá aqui e tal. E se vira, meu amigo. Se vira. Se vira. Aí eu falei, cara, e agora? O que eu faço? Aí você tinha que ralar, né? E aí foi aonde teve essa virada de chave. Lógico que eu fiquei um período de, juro, um ano e pouco, que acho que eu fiz uma venda, não ganhei um tostão furado. E foi uma época difícil também, porque nesse meio tempo meu pai acabou falecendo, e meu pai nessa época era o cara que me ajudava muito, né? Me ajudava mesmo, né? Me colocava na época que a gasolina era menos de R$2. Sim. E aí me dava R$5, me dava R$10 para me ajudar a colocar a gasolina para eu poder ir no plantão. E aí, cara, são coisas impactantes que eu sempre falo para ela, né? Quando meu pai, né? Meu pai faleceu, aí foi um momento difícil para mim, eu não estava vendendo, tava ruim. E todo final de ano a gente sempre tava junto na praia, né? Todo mundo. E, cara, eu sempre fico grudado com meu pai, eu senti, aí sabe quando você acaba com o ano novo de todo mundo? Porque eu chorei, lembrando do meu pai e tal, não sei. E meu irmão, né? Eu tenho um irmão, meu irmão tem 54 anos, mais velho, amo de paixão também. Me esculachou. Me chamou de canto. Cara, me esculachou. Aí eu fico pensando, aquilo, pra mim, acabou sendo bom. Gostei? Lógico que eu não gostei, mas acabou sendo bom. Porque aquilo me fez repensar, porque naquele momento eu falei pra minha mãe, mãe, vocês vão embora, eu vou ficar aqui. Ela ficou preocupada e tal. Eu falei, não, eu preciso refletir, eu preciso ficar sozinho e refletir. Foi onde eu fiquei uma semana refletindo naquilo que eu queria na minha vida. Se eu ia continuar na corretagem ou se eu ia sair. Porque eu não estava virando. Aí eu fiquei pensando, falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou até o final. Eu falei assim, daqui eu vou tirar meu dinheiro, daqui eu vou fazer as minhas coisas. Desculpa. E aí, cara, eu falei assim, meu, e foi. Aí quando eu voltei com outro pensamento. Aí eu comecei a fazer uma análise diferente, né? Que até comentei com ela na época, comentei com os meus amigos. Você começa a ver várias pessoas na Lopes, nessa época, com carros, Aí você fala assim, pô, quem que são? É gerente, diretor? Falou, não, são corretores de imóveis. Como que ele tá vendo? Eu falo assim, né? eu falo assim, como assim? Como assim? Falei, os caras... Falei, o que que... Aí eu fico aquela pensamento, o que que essas pessoas têm que eu não tenho? Falei, cara, eu tenho saúde, 2 pernas, 2 braços. Falei assim, não é? Eu falei assim, caraca, né, meu? Eu falei, eu preciso chegar nessas pessoas, conhecer, saber
o modo de trabalho. Não que eu vou fazer a mesma coisa, mas eu vou pegar essa expertise para colocar Entender dentro o do que meu eles trabalho. fazem. E foi o que aconteceu, que foi uma virada de chave. E aí teve uma junção nesse meio do caminho, que foi quando eu conheci ela, né? Que aí essa união, aí eu comecei a fazer, aí eu fiz um grande trabalho num empreendimento, que eu fui o campeão de vendas, junto com outro amigo, na época. E dali para frente foi uma virada de chave. Aí a gente começou a fazer um trabalho junto e foi, né? Então, tipo assim, eu falo que a Lopes, para nós, né, meu anjo, foi uma escola, foi assim, eu agradeço, assim, tudo que a gente viveu lá na Lopes, né? Legal. Então, e aí foi quando aconteceu tudo, né? E tudo muito rápido, né? 3 meses. E aí veio o nosso filhão maravilhoso, lindo, belo, que eu amo de paixão. E, cara, então até hoje, acho que tem muita coisa ainda que a gente quer fazer, né? Tem coisa que a gente pensa em fazer, às vezes não dá certo. Aí fica uma pontinha sabe? Aí você fala, caraca, podia ter feito melhor. Será que daria certo? Será que eu fiz errado? Mas, diz o ditado, que é errando que a gente aprende, É não é errando isso? que você aprende, com certeza. Então, a gente está agora com algumas mudanças aí, vamos ver, né? O que vai acontecer nesse meio do caminho aí, mas estamos aí, graças a Deus, firme e forte, né, meu anjo? Falei demais, deixa nem você falar. A gente gosta, eu olho o olhar da Magda assim, ela fica te olhando inspirada, como eu percebo que vocês dois se inspiram juntos. É algo que a virada de chave, como você mesmo acabou de dizer, foi em conjunto. Eu sou muito família, né, cara? Ela sabe disso, então tudo que eu faço pensando na minha família, né? Tá bem, tá do lado dela, do meu filho, acho que eu quero ver todo mundo bem, entendeu? Então, assim, eu faço tudo para eles, né? Eu acho que, eu até brinco, né? Ontem eu estava conversando com um amigo, eu falei para ele assim, falei, cara, eu aproveitei minha vida até os 33 anos, tudo que eu tive, até brinco com ela, falei assim, ó, é de sorte, meu. Eu falei até os meus 32 anos, falei assim, eu aproveitei demais. Depois que eu casei, nasceu o Fefe, cara, eu sosseguei, fiquei tranquilo. E lógico que eu sou um cara agitado, continuo sendo um cara bagunceiro, né? Gosto da bagunça, tudo, mas sempre com ela. De vez em quando com os amigos, quando ela deixa, né? Quando pode. A autorização tem que vir expressa, viu? Eu percebo que tem muita gente que entra no mercado imobiliário, como vocês, para uma virada de vida. Sim. E visionando justamente não só o cara do carrão, o cara que consegue ter a casa legal e tal, mas o lucro, de fato. Então as pessoas entram no mercado imobiliário para ganhar dinheiro. E eu percebo que vocês chegaram lá como uma dupla, como profissionais, um lado a lado do outro. Construíram uma forma de conseguir trabalhar em conjunto que de fato alcançou esse objetivo. E eu também percebo que vocês criaram algo que vai além disso. Algo com identidade. Por que, então, deixar de ser uma dupla e passar a ser uma imobiliária? Qual que é esse atrativo? Você quer falar? Meu, a gente sempre pensa, que nem eu falei para você, que nem você colocou, da questão de você fazer, né, crescer para poder ganhar mais dinheiro, né? O intuito é a gente fazer o que a gente gosta e ganhar dinheiro através disso, né? Porque você junta duas coisas, né? São dois prazeres, né? De estar fazendo o que você gosta e de ganhar o dinheiro. Sim. E precisa de ajuda, né? Porque sozinho a gente não faz, né? Não, pra precisa você... de mais pessoas, de mais profissionais, né? Para você, cara, ter uma empresa de um porte médio, porte grande, se você não tiver pessoas do seu lado para te ajudar, para estar junto com você não consegue fazer nada sozinho, né? Enquanto a gente trabalhava no nosso terraço, tá tudo certo. A gente estava lá, né? Feliz? Feliz também. Feliz também. Às vezes eu tenho até saudades, quer saber? Mas Mas hoje é uma proporção... Juro pra você que às vezes eu tenho saudade, eu falo assim, porque conforme você aumenta as suas coisas, você aumenta a sua responsabilidade também. Sim. Né? Então, e aí às vezes você fala assim, cara, né, 52 anos, posso falar a sua idade, meu anjo? Não, né? 50 e poucos anos também. Bem poucos. Aí você fala assim, pô, que eu acho que isso é importante, né? Eu falo pra ela trabalha muito, pra caraca, né? Eu admiro isso, né? Mas eu sou diferente nessa questão. Acho que o trabalho é importante,
Mas eu tento dividir as minhas coisas, né? Eu tenho que ter meu momento de lazer, eu tenho que ter meu momento de trabalho, tenho que ter meu momento com meu filho, né? Trabalho é importante porque a gente precisa sustentar a nossa família, criar as nossas coisas, raízes, né? Para deixar legado as coisas para os filhos, né? Mas né? Não é assim? Sim. Existe um cérebro e um coração entre vocês? Existe. Quem é quem? Ela é o cérebro, eu sou o coração. Devia ser o contrário, né? Mas não é. Muito bom, muito bom. Não é, ela é o cérebro. Ela é o cérebro. Na verdade, assim, essa parte comercial tudo hoje, é ela que cuida dentro da empresa, né? Ela gosta disso, né? Ela, por que pareça, eu falo pra caraca, mas ela gosta de falar. É que ela às vezes fica um pouco envergonhada, tal, não sei o quê, mas também a hora que se solta, vai embora. Mas Eu sei da ela, Magda que ela é uma vendedora implacável. ela é. Isso é o que eu já sei do mercado me dizendo. Ela é. Hoje ela na parte de vendas, assim, ela é mais atuante do que eu, tá? Eu gosto mais da parte administrativa, tudo, enfim. Mas assim, mas eu tô pensando, falei para ela, em voltar a atuar mesmo, 100% assim, ficar ali atendendo os clientes e tal. Não sei, mas assim, ela é eu sou mais o coração, né? E ela é mais a razão, vamos dizer assim, não é isso? Sim. Então eu queria fazer uma pergunta. Aqui, a gente entende que o mercado imobiliário, a cada dia que passa, se torna ele mais competitivo. Não só por conta do volume de corretores que existem, mas também com o volume de imobiliárias. Porque parece que se torna mais simples o corretor deixar de ser o corretor e abrir a sua própria imobiliária, começar ali seu próprio e próspero projeto, com 2, 3 colegas a princípio, um fazendo gestão, administrativo, todo mundo junto. O que fez, nesse momento que tantas imobiliárias surgiram, tantos negócios novos começaram, o que fez a Quatro Torres se tornar essa referência que hoje ela é, mesmo nesse momento de maior competitividade? De fato, a gente já entende que a Quatro Torres está destacada. É outro nível de mercado dentro da nossa região. Por quê? O que fez a Quatro Torres ter esse destaque? Então, nós temos assim como Objetivo. objetivo mesmo o melhor atendimento aos nossos clientes, né? A gente tem uma boa carteira de administrações das locações e a gente quer muito aumentar isso. Só que para aumentar, você tem que ter a melhor administração possível, né? Porque se você falhar com um proprietário, Você né? acaba pondo tudo a perder, na Aí verdade, né? Porque é assim, falar mal Você vira fala para 10. Uhum. E então esse é uma exigência nossa mesmo, Ou né? seja, Esse atendimento com os nossos proprietários, com as nossas administrações, com os nossos locatários, o atendimento ao cliente no geral, né? É o nosso ponto principal. Para você que está em casa entender, a Quatro Torres ela tem uma fama de estender o tapete vermelho para quem vai trabalhar. Tanto para o cliente que ele vai buscar uma casa para alugar ou buscar um imóvel para comprar, como também para o próprio proprietário que vai colocar o imóvel na mão deles para eles administrarem esse imóvel para venda ou para intermediação de locação. Na locação. Então, eles tornaram essa referência de estender o tapete vermelho. E eu entendo isso não só pelo fato do atendimento, de fato, ser diferenciado, como também do ambiente que vocês criaram e pela segurança. São, assim, pioneiros em algo que é uma garantia de locação. Você pode me contar um pouco mais sobre isso? Como funciona esse negócio de se o inquilino não pagar, a imobiliária se responsabiliza? Então, na verdade, é assim. Uma das questões também, quando nós começamos a administrar, que minha mãe teve essa experiência, uma imobiliária da região. Minha mãe colocou o imóvel dela para alugar. Nós não tínhamos imobiliária. Certo. Aí, minha mãe alugou com essa imobiliária. Aí, um dia, minha mãe falou assim, nunca recebi a locação. Eu falei, como assim nunca recebeu? Nunca recebi. Eu falei, mãe, mas faz 3 meses que a senhora alugou? Aí eu falei, vamos lá na imobiliária. Aí eu fui lá com ela. Aí eu falei assim, minha mãe falou que nunca recebeu a locação. Então, vocês têm que despejar, né, a locatária. Aí a moça subiu e desceu. Ela falou assim, houve um erro. Eu falei, como assim um erro? Como assim um erro? Aí ela falou assim, não, houve um erro aqui no administrativo, ela pagou sim. Falei,
Falei, ela pagou e vocês não passaram o dinheiro para minha mãe? Minha mãe é uma senhora aposentada. Isso é roubo. Isso é roubo. Eu não saio daqui. Aí eu liguei na hora para a locatária. Falei, a partir de agora você não deposita nenhum centavo na conta dessa imobiliária. Você vai depositar direto na conta da minha mãe. Aí eu sentei lá. Falei assim, eu quero o cheque agora, com juros, agora. Eu não vou sair daqui. Aí, por causa dessa experiência, quando nós montamos a nossa imobiliária, foi um ponto que a gente colocou. O dinheiro do locador não vai passar na conta da imobiliária. Então, o dinheiro do locador não passa na nossa conta. A gente manda o boleto, aí quando o locador paga esse boleto, esse sistema já pega esse dinheiro da parte dele, já deposita direto na conta dele, e só a parte da ADM que vai para a nossa conta. Sensacional. Que é justamente para a gente não ter na nossa conta um dinheiro que não é nosso. Ajuda em relação ao tributo, ao fisco, e dá uma garantia, uma segurança muito maior para o proprietário do imóvel. E é mais rápido, né? Assim que compensar o boleto, o dinheiro está na conta do proprietário. Imediatamente porque já você está evita ali. também essa questão dos repasses, porque você entra um dinheiro, um valor que não é seu, tudo bem que você vai declarar aquilo que realmente é seu, porque você tem os repasses, né? E é menos trabalho também, né? Mas dá muitas vezes, talvez, para o empresário a sensação de ter o dinheiro na conta. O que, na verdade, que não é dinheiro dele. Sim. E a gente já viu aqui no bairro do Butantã, imobiliários quebrarem com centenas de milhares de dinheiro que não era do... E isso é um perigo, né? Do dono da imobiliária. Isso é um perigo, depois a gente né? ficou sabendo que era meio recorrente essa imobiliária fazer dessa forma, entendeu? Pode ser uma própria tramóia. Porque é o que a gente né? sempre fala, né? Você tem obrigação, como empresa, de fazer o certo. Ponto. Agora, se você errar uma vez, cara, isso repercute de um jeito, né? Hoje você tem as mídias sociais, você tem e tem o boca a boca, né? Então não que a gente seja o 100%, porque 100% não existe na minha cabeça, né? Porque 100% só tem uma pessoa que está lá em cima, né? Então, mas a gente tenta chegar nos 99%. Então a gente tenta fazer sempre o correto. Às vezes, lógico que sempre quando você vai fazer o correto, tem pessoas que você não vai agradar, mesmo fazendo certo. Porque se você fizer dessa maneira, você levanta um dinheiro mais rápido. Só que eu não trabalho assim, né? Eu tenho, como empresário, eu tenho que fazer o que é certo para a empresa e o que é certo para as pessoas que estão trabalhando com a gente lá dentro, né? Que estão deixando os nossos imóveis, né? Então, assim, a gente tem uma estrutura para atender melhor, a gente tem pessoas capacitadas, a gente tem advogados lá dentro, né, a parte jurídica, que eu acho que é importante você ter, né, porque num certo momento um advogado do lado, ele vai te ajudar nessas questões, né? Lógico, pepino, quando você administra muitas locações, você vai ter toda hora, todo momento. Isso aí não tenha dúvida, né? Então, assim, você precisa ter somente uma equipe qualificada para poder fazer isso, né? Que é o que a gente busca sempre o melhor para os nossos clientes, que acho que esse é o ponto principal, né? Porque as pessoas, todo mundo, né? Eu gosto, acho que você gosta, ela gosta, de ser bem recebido, seja qualquer segmento, qualquer lugar que você vá. Sim. E não é mais diferente. Eu acho que assim, deveria ser uma obrigação de toda empresa. Sim. Mas hoje a gente enxerga como um diferencial. Talvez o destaque, então, venha de agir corretamente. Sim. Muitas vezes. O que a gente tem percebido também, tem muitos proprietários que tiveram experiência com... Pode falar os nomes das empresas? Por mim, com certeza. Com a Quinto Andar, por exemplo, que aí é tudo robô, né? Aí depois que faz a locação, porque a locação é super rápida. Tudo automatizado, né? Aí depois ele não tem aquele atendimento, Sim. né? E é diferente de uma imobiliária, né? De bairro que seja. Que aí, se o locador ou o locatário tiver alguma dúvida, ele vai ligar e vai ter alguém para receber. Alguém para atender o telefone, ou alguém para receber ele, para tirar as dúvidas. Então, a gente tem percebido que várias pessoas alugaram uma vez e não vão alugar novamente com essas plataformas. Sim. Entendeu? Até torna mais fácil no princípio pela não burocracia, mas acho que justamente pela não burocracia você não tem segurança jurídica nenhuma. Não. E a empresa não tem nem aí. É aquela coisa que você fala, é a facilidade, né?
Porque São eles rápidos, são muito mas- rápidos, né? Então, essa facilidade, as pessoas, pô, tá ali, no meu colo, tô fazendo. Só que E essa tá certo. Só que- facilidade vem na contramão da segurança. Então, e aí depois, quando você precisa por algum motivo, pode ser que você não precise. Tá lá, tá tudo certo, segue a vida, fica 1, 2, 3, 4 anos e tá tudo certo. Agora, quando você precisa realmente, aí você vai ver essa diferença. Fica vendo navios. Porque aí você vai tentar falar com alguém, você fala com inteligência artificial, você fala com um robô. Né? É legal, acho que vai ter, é o futuro, né? Mas tem que ser uma coisa mais humanizada. Né? Eu acho que, meu, é importante, né? Acho Pessoas que... se conectam com pessoas. É simples Sim. assim. Sim, Sim. sim. Eu acho que talvez esse seja um dos maiores diferenciais de vocês. A gente tá tentando, a gente tá buscando, né? A gente tenta fazer sempre o melhor. Erra um pouquinho aqui, depois vai lá, corrige, acerta ali, né? Assim que a gente faz. Sempre tentando acertar. Né? Então, sempre dando treinamento para os corretores, né? Sempre tentando ajudar eles da melhor maneira possível. Lógico que a gente vai agradar 90%, 10% não vai agradar, né? Mas assim, a gente tenta agradar a maioria e fazer o que é melhor e o que é certo. E apostar, né, no profissional que trabalha com vocês. Isso é o que eu sinto sim. bastante. Então, né? Essa questão também do que você falou do profissional. Teve uma época, né? Vou falar do que? Uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, que, meu, aquela coisa da profissão, né? Perdeu o emprego, vou virar corretor de imóveis. Como se as coisas fossem fáceis, né? né? E não é assim. Não. Né? Gente, não é desse jeito. Né? Então, assim, eu acho que para você ser um bom corretor de imóveis, porque, assim, corretor de imóveis você tem um monte. Muitos. Agora, de sucesso são poucos. Sim. São poucos, né? Porque se você não tiver um comprometimento, se você não tiver foco naquilo que você está fazendo e colocar os seus objetivos, né? É que eu sempre falo para os meus corretores, eu falo assim, corretor tem que trabalhar com dinheiro guardado. Você não é CLT. Você não é CLT. Você não sabe o dia de amanhã. Não vê a pandemia? Sim. E aí? E se eu não tivesse preparado para isso? Eu falo Quebrava. para Uhum. ela. Eu falo assim, se a gente não tiver preparado, eu não sei o dia de amanhã, né? Eu tenho que estar preparado. E graças a Deus, nós estávamos preparados para aquela pandemia. Porque Sim. nós honramos tudo que tinha que honrar, sem colocar ninguém na caixa, pagando todo mundo, e tá tudo certo. Vamos embora, siga a vida que segue, né? E a gente tem esse pensamento, né? Então, sempre tentar fazer o melhor possível para todos, para todo mundo, enfim. O papo tá muito legal. A gente tá indo agora para a terceira fase e último bloco do nosso perguntas e respostas aqui. Bate-bola, jogo rápido. Eu vou perguntar para vocês falando um nicho. Bora. Já falando aqui, ó, empresários de casa não precisam ficar bravos aqui com a 42, com o Vamir, com a Magda, porque é o seguinte, eles vão falar a primeira empresa que vier na cabeça, não é a melhor. Combinado? Tô tirando vocês já dessa fogueira aqui. Tá. Eu vou falar o nome do nicho e vocês falam qual é a primeira que vem na cabeça de vocês. Bora? Pizza. Didio. Didio. Japa. Já. Vocês comem comida japonesa? Como? E aí, o japa? O que eu vou sempre é o É o lado da Salvador Isoleu. Yazu. Yazu? E azul. Muito bom. Hambúrguer, vocês gostam? Hambúrguer, eu gostava, hein? eu gosto do Madeiro. Muito bom. Ou mercado? Supermercado? Mambo. Mambo. Escola. Colégio Franciscano João 23, que é onde meu filho estudou e É. estuda até hoje. É. Muito bom. Massa. Todas. Não, você sabe, é o Algum lugar pra restaurante comer de massa? É. Nona. Lá Excelente, Nona. excelente. Muito bom. Marca de carro. Mercedes. Um destino nacional Nacional. de viagem. Ih, caraca. Noronha. Noronha? Noronha. Então tá, internacional. Conta pra mim. Ela tem um lugar, mas eu não quero. Eu não gosto, mas ela gosta. Vai falar aí. Qual que é? Não, eu quero ir pra Europa. Você falou assim, Justo. o que ela fala é Paris. É. Também é meu sonho, então tá tudo bem. Tá? Vamos colocar esse objetivo aí. Quem sabe a gente não fazer viagem em casais. É. Alô, Thaís. Praia ou campo, pessoal? Os dois. É, os dois. Mas assim, hoje é praia, mas agora a gente vai mudar para campo. Muito bom. Perfeito. Já É. vi, você fala muito sobre praia, mas Sim. eu sinto que campo brilha seus olhos também. Sim. É isso mesmo? Porque na verdade assim, praia é uma coisa que a gente curte, eu cresci, né? Meu irmão mora naqueles lados de Paraibuna, enfim. Então,
eu gosto muito de praia, só que agora acho que vai chegando uma certa idade que você fala, cara, quer saber uma coisa? E ela também. É que a praia Vamos tá pra mais campo. longe, o campo O que acho que tá tá mais mais perto. próximo, né? A gente vai conseguir Conseguir usufruir mais. aproveitar Né? mais. Sim, Visitarem sim. mais Muito. ocasiões e ter menos tempo de locomoção, às vezes Sim. até meio longe da bagunça. Eu sinto muito isso também. Eu gosto muito de praia, pessoalmente, eu acho super legal, mas o fato da muvuca no ambiente onde a gente, que são momentos que a gente quer descansar, me incomoda um pouco. Então, muita gente em volta, eu já fico, tô fora. A gente só vai pra praia quando, ao contrário, quando as pessoas estão vindo, nós A estamos gente vai contra fluxo. Assim como nós, eu fluxo. falo que se o mundo faz zig, a gente faz zag. É isso aí. E assim a gente caminha É isso na aí. humanidade aí. É isso aí. Maravilha, perfeito. Agora só, eu tenho é um desafio, eu quero 30 segundos, olhando para aquela câmera ali, eu quero que você converse com o Vlamir, aquele jovem, quando ele foi sair naquele dia de chuva, para ir a uma imobiliária que nem sabia que era imobiliária ou não, o que você diria para alguém que deseja e se inspira em vocês, ou deseja cumprir uma carreira parecida com a de vocês, ou tem uma inspiração para chegar onde vocês chegaram agora? 3, 2, 1, valendo. Então, acho que a primeira coisa é acreditar, né? Confiar, correr atrás dos seus sonhos, né? Acho que você não... Às vezes a gente tem sonhos, mas não, acho que acaba não correndo atrás. Acho que você tem que correr atrás disso daí. Foi. É difícil. Isso aí eu pergunto pra você mesmo, é complicado. Ô, DJ, é DJ, né? Vamos lá, 3. Hora que Calma você aí, tiver calma aí, pronto, calma posso? aí. Respira fundo aí. Eu gosto É a última assim. parte. A parte mais de... Aí ele fala pra falar pra você Não, eu ainda mesmo. quero colocar a máquina em uma saia justa antes de vocês irem embora. Mas é coisa simples, coisa rápida. Porque eu sei que ela vai tirar de letra. Quer que eu faça isso com ela primeiro? Enquanto você pensa? Magda, eu quero um pitch de vendas. O porquê que quem hoje tem um imóvel e precisa colocar em algum lugar para administrar, ou quem está buscando um imóvel para comprar, deve fazer isso com a Quatro Torres. Porque nós vamos cuidar muito bem do imóvel dele. A gente vai fazer o melhor trabalho possível. Para administrar, para vender, para alugar. Vai encontrar o melhor cliente, vai fazer a melhor avaliação. Vai entregar o trabalho 100%. Sensacional. Muito obrigado. Deu aula. Ah, Sua vez. Isso aí... Mulher vende bem, Pergunta- mulher vende bem. Fala sério. Pô, essa pergunta fácil dessa aí, dá licença. Tá. louco. Vou fazer a Pergunta mesma agora aqui. fácil dessa Como é que daí. acontece? Não, Agora- faz a pergunta para ele. Do que é ser corretor, né? Beleza. Como? O que é ser corretor? Vlamir. Não, do que é ser corretor, não. Da sua experiência de ser corretor. Se você quer ser corretor de imóveis, né? O que você pode construir na sua vida? Vlamir, vem cá. Agora eu quero perguntar pra você o seguinte. Olhando pra aquela câmera, em aproximados 30 segundos, o que você diria pra alguém que quer ser corretor de imóveis e se inspira no destaque que vocês tiveram no mercado? Bem, acho que em primeiro lugar que eu sempre falo, é acreditar em você mesmo, né? Eu acho que como eu, né, comecei, né, meio desacreditado, tudo, quando eu cheguei lá naquela imobiliária e fiquei em dúvida se eu ia ou não, né? E naquele momento eu decidi ir, né? Eu acreditei, né? Eu tive foco, determinação, não desistir, né? Eu acho que isso é o mais importante. A gente não pode desistir, né? Porque a gente vai ter obstáculos pela frente, não vai ser 1, 2 ou 3, vão ser vários obstáculos, como eu passei por vários obstáculos. Muita gente falando para mim desistir, mas eu nunca desisti, sabe? Eu lutei, persisti, demorei, porque não foi 1 ano ou 2 anos, né? Foram quase 3 anos persistindo para poder chegar onde eu cheguei até hoje, né? Então eu acho que é persistência, foco e acreditar em você mesmo, né? Porque você pode, você consegue desde que você queira. Sensacional. Aquilo tem uma boa e velha que eu acredito muito, que é o seguinte: nada deu errado antes de você desistir de fazer dar certo. Sim. Então só dá errado se você desiste de fazer dar certo. Senão só ainda não deu certo, não deu errado. Eu falo, né, para todo mundo, falei, cara, ser corretor de imóveis, cara, é a profissão mais maravilhosa do mundo. Cara, é onde eu falo assim, a gente brinca, né? Eu falo assim, você acorda pobre
acorda pobre, ou dorme pobre e acorda rico, né? Então, onde tudo pode acontecer, né? Então, você tem aí, lógico, você vai seguir você pode parar de lançamento, parar de terceiros e, cara, você pode vencer na vida, você pode ter tudo aquilo que você almeja. Eu posso querer ter um carro de 300, 400 mil, eu posso ter uma casa de 2, 3 milhões, né? Eu falo isso por experiência própria, né? Eu demorei muito ainda, nós demoramos muito ainda para conquistar as coisas que a gente conquistou. Não são muitas, mas assim, são coisas assim que agradeço a Deus, né? Que foi muita luta, né, meu anjo? Muito suor. E a gente tá nessa luta, né, até hoje. Então, assim, mas a gente sempre acreditou, né? A gente sempre lutou para tentar conquistar as coisas, tudo que a gente tem, né? Então, eu agradeço muito mesmo, assim, né? É claro que com muito esforço, com muito empenho, acreditando muito na sua capacidade e me colocando na frente aí a guia de Deus, mas eu sinto que o corretor de imóveis é uma das poucas profissões do mundo que te dá a chance de fato, dormir pobre e acordar rico, de mudar a sua vida da noite pro dia. Então você viver uma realidade, não ter que ter um longo tempo de maturação profissional, você tendo expertise, capacidade em si, acreditando, fazendo e consegue ter um superávit da noite pro dia. Até porque uma comissão de uma venda de imóvel hoje não é uma coisa irrelevante, não é algo que é um valor pequeno monetário, né? Pode ser algo realmente substancial. Depende da que eu falo. Mas tem trabalho também, né, gente? Não é simples. Tem bastante trabalho, Sim, a pessoa tem sim. que ser, tem que estudar. Porque Claro, é que nem eu falei lá atrás. Falei assim, Fácil nada é, né? é que nem eu falei lá atrás. Falei assim, corretor de imóveis não é tão simples assim, né? Que as Não. pessoas saíram do emprego e falaram, vou virar corretor de imóveis. Não é isso, né? Para nós, né? Como a gente está aí há quase 30 anos nessa profissão, sabe, a gente até brinca, é suspeita falar, mas assim, eu acho a melhor profissão do mundo, né? É onde eu me achei, onde eu conquistei, aonde eu conheci a minha esposa, né? Aonde eu tenho um filho maravilhoso, tudo graças à corretagem. Que se eu não fosse corretor de imóveis, eu não teria conhecido ela, não é verdade? Então, assim, acontece muitas coisas, não é só o dinheiro, não é só a relação do dinheiro. Muito Tá? bom. É do dinheiro e o pessoal também, a satisfação de fazer aquilo que você gosta, né? Então, isso para mim não tem preço, cara. Então, eu acho assim, você quer? Lute. Corra. Acredite. Que com certeza, se você estiver perto de pessoas que acreditam em você também, cara, você vai chegar longe. Então, esse é o que eu penso, que eu levo para mim também, né? Então, E pra concretizou. nós, né? Graças a Deus. Muito bom. Chegamos aqui ao fim desse episódio, infelizmente. Quero agradecer vocês por estarem aqui com a gente no Podcast TV. Eu que Abrir agradeço. um pouco mais da vida de vocês, contar o testemunho de vocês e contar um pouco dessa trajetória, dessa história maravilhosa que vocês têm e deixar as portas abertas para as próximas edições aqui desse bate-papo. Se você que está em casa curtiu esse episódio, já faz o seguinte, clica no like aqui, se inscreve, ativa o sininho e deixa nos comentários quais são as perguntas que você quer que eu faça para Wlamir e Magda, e eu vou trazer aqui a resposta para você. Vem com a gente e acompanha para o próximo Podcast TV.